Olá, pessoal! Estamos começando a quarta edição do Bites à Mesa, esse projeto que é uma parceria do Pulse com o Tot for Food. Eu sou a Malu, do time de comunicação do Pulse, que é o hub de inovação da Raizen. Nós trabalhamos com inovação aberta, conectando startups a investidores, universidades, a própria Raizen, além de outros players do mercado, conectando pessoas que tenham um desafio a empreendedores que tenham soluções inovadoras. A Raizen, por sua vez, é uma empresa integrada de energia que atua em todas as etapas do processo, do cultivo da cana até a produção de etanol, açúcar e bioenergia, além da logística, comercialização e distribuição de combustíveis. No Pulse, a gente tem também a sorte de ter ótimos parceiros, como o TFF, que está aqui representado pela Mariana, que também vai falar um pouco sobre a organização para vocês. Bom, para quem ainda não conhece, de maneira bem resumida, o Tot for Food pode ser entendido como um movimento global. É uma grande comunidade espalhada pelo mundo que reúne jovens que querem ser a próxima geração que pensa, mas que principalmente coloca a mão na massa, criando soluções para tornar os sistemas alimentares mais sustentáveis. Afinal, a gente precisa alimentar mais de 9 bilhões de pessoas até 2050. Para nós, do Tot for Food, essa edição do Bites à Mesa é super especial. É a primeira desde que o TFF Brasil deu as boas-vindas para novos 52 embaixadores e embaixadoras. Sejam muito bem-vindos, gente. São jovens que acreditam que os sistemas alimentares podem e devem ser mais sustentáveis. Agora o TFF Brasil está em 10 estados e em todas as 5 regiões do país. É isso aí, hoje, na edição do Bites à Mesa, nossos convidados são lá da Casa do Produtor Rural, da Exalc, que fica pertinho da gente aqui em Piracicaba. Eles fazem um trabalho essencial de atendimento a produtores e produtoras rurais de todo o país, além de ser uma ótima oportunidade de estágio para os alunos da própria universidade. Para mim, que já fui estagiária da CPR, da Casa do Produtor Rural, eu estou super empolgada com esse bate-papo. Aqui conosco estão a Marcela Matavelli, o Matheus Docema e a Marcela Santucci. Sejam bem-vindos. Olá, meu nome é Marcela, sou coordenadora da Casa do Produtor Rural e estou desde a fundação do projeto. Olá a todos, tudo bem? Pode, Matheus. Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Matheus Luiz Docema, eu sou engenheiro agrônomo da Casa do Produtor Rural. Oi, eu sou a Marcela Santucci, eu estou no 4º ano de engenharia agronômica na Exalc e eu sou estagiária da Casa do Produtor Rural. Marcela, você pode explicar um pouquinho para a gente como que é a atuação e o que é a Casa do Produtor Rural? Bom, a Casa do Produtor Rural ela é um centro de atendimento a produtores rurais do Brasil inteiro e fica localizada dentro da Exalc. É um projeto que faz parte do Serviço de Cultura e Extensão da Universidade, tem o apoio da diretoria da escola, da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz AFEALC, do PSEG e também da Prefeitura de Piracicaba. Então, Mariana, a história começou o seguinte: muitos produtores, muitas pessoas iam na Exalc em busca de informações por práticas, projetos, pesquisas, e a universidade é muito grande, ela tem muitos departamentos, muitos profissionais, muitos projetos em andamento. E esses produtores, eles ficavam perdidos dentro da universidade. Então, entendendo a importância e a representatividade desse tipo de projeto para a universidade, surgiu a oportunidade de criar a Casa do Produtor Rural, de forma que nós pudéssemos centralizar essas pessoas e pudéssemos atendê-las de forma adequada. Então, a Casa do Produtor Rural é um projeto que trabalha de forma integrada. Então, nós trabalhamos com os docentes da universidade, com os alunos de graduação, de pós-graduação, tudo isso para fornecer ao produtor rural as informações que ele busca na universidade, os projetos de pesquisa, enfim. Então, a Casa do Produtor Rural, ela tem essa missão extensionista de trazer essa informação ao produtor rural, mas de uma maneira especial. Como é essa informação?
A Casa do Produtor Rural, ela faz essa decodificação da informação para que esse produtor ou empreendedor rural possa ter acesso à informação e, principalmente, aplicá-la dentro da sua propriedade rural. Legal. E como a gente comentou, né, a CPR também é uma oportunidade de estágio para os alunos. Para quem tem interesse, como é que acontece o processo, Marcela, o contato desses alunos? Bom, os alunos, eles são todos bolsistas, né? Hoje nós temos em torno de 10 alunos de engenharia agronômica, são todos alunos de graduação, e temos também um aluno na área de comunicação, que atua diretamente comigo, porque eu também tenho formação na área de comunicação, e esses alunos, eles precisam prestar esse processo seletivo, então, que é aberto somente quando eles saem da Casa do Produtor Rural, para se inserir no mercado de trabalho, ou mesmo para fazer atividades no exterior. Então, esses alunos passam por todo um processo, então eles fazem prova, tem que passar por uma entrevista, e ele tendo o perfil da Casa do Produtor Rural, ele é selecionado, como a Marcela, que está aqui hoje representando os demais estagiários, e ela pode até também, a Mariana também, né? A Mariana também foi uma das nossas estagiárias, e eu acho que vocês duas podem falar com toda a propriedade o que é ser uma casista, como foi essa experiência de atuar estagiando na Casa do Produtor Rural. Quer contar um pouquinho, Marcela, como é a experiência aí de ser uma estagiária do CPR? Sim. A Casa do Produtor é um estágio muito completo, ao meu ver. Você aprende sobre todas as áreas do agro, e você está em contato também diretamente com os produtores, e você aprende a estar nesse meio. Ela me ensina tanto o lado humano quanto o lado técnico. Você aprende a ter esse equilíbrio, e a rotina nunca é a mesma, você nunca vai fazer a mesma coisa todos os dias, e a gente é testado diariamente, a Marcela cobra muito, nossa criatividade, versatilidade é muito testada, e a competência, tanto na parte teórica quanto na parte prática também, porque a gente tem muito desafio. A Casa do Produtor faz diversos eventos, faz diversas atividades em várias áreas, então a gente é testado para isso, como a Marcela falou, sai quando a gente teoricamente arranja uma vaga em uma empresa. Então, a gente vai estar preparado para aceitar desafios, porque a gente se acostuma com isso. Que legal. Eu também sinto a mesma coisa. Para mim foi muito gratificante sempre participar da casa, é algo que eu conto com bastante orgulho. Mas agora falando da missão, né, que a casa tem de praticar a extensão, de ser o braço extensionista da universidade, Matheus, você pode contar um pouquinho para a gente como que os produtores, produtoras podem chegar, fazer pedido de dúvidas, né, fazer as perguntas para a Casa do Produtor? Principalmente, quais são os canais que estão disponíveis para que os produtores e produtoras façam isso? Legal, Mariana. Então, como a Marcela havia dito, a nossa missão é ensinar tudo o que o produtor rural e também os demais interessados precisam para melhorar a sua produção, né? Então, abrangendo desde os cuidados básicos, assim, com o solo e as formas de conservação, até atuar em todas as práticas de cultivo, né? Então, a nossa extensão rural, ela é feita por diversas formas e canais, né? Então, nós realizamos cursos, palestras online, lives, nós temos um canal no YouTube que tem mais de 30 mil seguidores, isso também é um número muito expressivo e gratificante para a gente, né? Então, nós estamos disponíveis em várias plataformas. Hoje, o acesso ao produtor rural facilitou demais, né? Então, ele pode nos encontrar enviando e-mails, né, pela cprural@usp.br. Nós temos um número de WhatsApp, né, business, que ele também pode estar entrando em contato e nós realizamos esses atendimentos. Nesse momento de pandemia, evidentemente ainda nós estamos trabalhando em home office, né, mas presencialmente, quando tudo isso retornar, também é uma forma de atendimento ao produtor, né? Então, existem várias ferramentas de acesso para entrar em contato com a nossa equipe
que estão disponíveis em todas as mídias sociais e demais meios de comunicação. Legal. Como você falou, né, Matheus, acho que o acesso hoje à informação, o acesso a quem possa, né, nos fornecer essa informação, ele está muito facilitado pela tecnologia. Mas, assim, uma curiosidade, eu queria ouvir de vocês se vocês observam que essa adesão à tecnologia também tem sido feita em relação à propriedade, né, aos cultivos, e que perfil mais de produtor vocês costumam atender, se são os pequenos, se são produtores menos tecnificados? Olha, Malu, o nosso público de atendimento, ele é bem heterogêneo, tá? Então, ele não se limita a apenas pequenos produtores rurais, tá? Então, ele vai desde o atendimento à dona de casa, que tem um vasinho de uma espécie frutífera ou olerícola, que tem alguma dificuldade, até médios e grandes produtores. E nós preocupamos em fazer um atendimento eficiente e com grande seriedade, independente do público que estiver solicitando, né? Então, a Casa do Produtor Rural, ela está a serviço da sociedade brasileira e internacional, né? Então, eu posso trazer alguns dados, até hoje, no meio de setembro, nós realizamos mais de 290 atendimentos, das mais variadas formas. Então, é um número muito expressivo e que representa essa heterogeneidade de público, tá bom? Acho que não só isso, né, Matheus? Assim, a casa ela tem esse alcance nacional. Como ainda não fechamos o ano, então tem alguns dados desse ano e alguns que já estão completos, que foram do ano passado. O ano passado nós atendemos 15 estados brasileiros, então é um número muito grande de participação. E em termos de estado de São Paulo, foram 34 municípios que recorreram à ajuda da Casa do Produtor Rural. Então, e esse público é composto por homens, por mulheres, por empreendedores rurais, são pessoas que realmente têm na Casa do Produtor Rural essa confiança depositada. Então, foi um trabalho que nós viemos construindo ao longo desses anos e que hoje tem esse resultado. Então, as pessoas buscam a Casa do Produtor Rural. E esse conhecimento, ele está distribuído de diversas formas, né, de interação com o produtor rural. Então, ele, além dos canais de comunicação que o Matheus falou, a casa também oferece serviços como publicações que são lançadas anualmente. Essas publicações, elas têm temas, assim, bem diversificados, muito importantes para o produtor rural. Normalmente são temas que são muito recorrentes na Casa do Produtor Rural e são transformadas em pequenos guias explicativos de passo a passo de como desenvolver aquela atividade agrícola. E esses livros têm um volume muito bom, muito interessante, tem um material impresso, tem online, então ele é todo disponibilizado às pessoas que podem fazer esse download do conteúdo, ele é da sua casa, e as pessoas estão cada vez mais com acesso à internet, acesso a essa troca de informações de uma forma rápida e agilizada, né? Nesse momento que nós estamos passando hoje, ligado à pandemia, a Casa do Produtor Rural teve um salto muito grande em termos de atendimento online. Se você acompanhar, né, os dados, por exemplo, do nosso próprio canal do YouTube, que é onde a gente tem esse outro serviço, que são os vídeos técnicos, que são também demonstrados aos produtores rurais. O nosso canal saltou do ano passado de 22 mil inscritos para esse ano com 31 mil inscritos. Então, teve um acesso muito grande de pessoas nas redes sociais e também
a esse material que é disponibilizado para as pessoas. O ano passado, nós tínhamos em torno de 2 milhões de visualizações dos vídeos postados. Nesse ano já passou de 3 milhões de visualizações. Então, nós temos vídeos lá no nosso canal que tem mais de 600 mil visualizações. Então, isso indica para a gente, são fatores indicativos de que a casa realmente está com uma comunicação correta, que ela está realmente no caminho certo para fazer justamente essa decodificação da informação e principalmente a transferência desse conhecimento que é gerado na universidade, que é composta por renomados docentes e profissionais. Então, isso tudo também são fatores que podem subsidiar informações para futuros projetos e pesquisas da universidade, apontando tendências do mercado, apontando necessidades dos produtores rurais. Então, isso para a universidade são fatores muito importantes que podem realmente nortear alguns projetos e pesquisas baseados nas necessidades reais das pessoas, dos produtores e empreendedores rurais. Legal, vocês têm realmente uma atuação muito relevante, muito importante, né? Em relação à tecnologia, vocês que têm esse contato no dia a dia mesmo com o produtor, vocês observam que a produção tem ficado mais tecnificada, eles têm aderido mais a meios tecnológicos para a produção? Olha, Malu, a resposta é sim, tá? Essa visão ultrapassada que nós temos, que o produtor não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à informação, isso ficou há muito tempo atrás, tá? Hoje, nós lidamos com pessoal muito sabido em todas as práticas, tanto de manejo e práticas culturais, até as formas que eles recebem essa comunicação, tá? Então, um simples WhatsApp é o canal de comunicação deles, que linka com outros produtores do Brasil inteiro. Então, eles trazem essa realidade, um problema que eles têm ali pontual, e tem essa conectividade com um grupo seleto de produtores e especialistas, né? Então, eles têm adotado, sim, várias ferramentas aí de tecnologia e aplicado no cotidiano, na vida real, tá? Que legal. Então, quer dizer que as tecnologias de informação, né, de comunicação estão super presentes e cada vez mais presentes, principalmente nesses momentos que a gente tem encontrado dificuldade de manter as formas tradicionais de comunicação, né? E em relação à tecnologia na prática, aquela tecnologia de manejo, então da porteira para dentro, né, como os produtores costumam falar, vocês testam, a casa do produtor usa tecnologia, testa tecnologia no dia a dia, no cotidiano? Sim, Mariana, muito bem colocada. A casa do produtor rural, nós temos uma área na Fazenda Arião, tá? Pertencente à Exalc, de 1.200 metros quadrados. Então, anualmente, são desenvolvidas atividades práticas de plantios, né, e um projeto muito bacana que se chama Solidareza, que oportunamente a Marcela vai comentar melhor sobre esse programa. Então, que nós realizamos o plantio, né, de uma cultura pré-determinada, e realizamos todos os tratos culturais, as técnicas de manejo, até o destino final, que é a doação. E para isso, nós adotamos um sistema modelo, tá? Então, como a área é pequena, a nossa preocupação é trabalhar com o solo de uma forma correta, usar sistema de irrigação de uma forma correta. Nós temos parcerias com empresas de iniciativa privada, que doaram materiais para a utilização da nossa área. Então, tudo que nós realizamos na nossa área, é uma simulação da realidade, adotando todas as práticas corretas, tanto de manejo quanto de uso de tecnologias, tá? Que auxilia nessa nossa
escala e no sistema de produção. Legal. E para o estudante, Marcela, você pode contar um pouco para a gente de como que é essa perspectiva de ter contato com novas tecnologias? Como que isso agrega para você? Sim, sim, é uma experiência muito nova, né? Tanto que anualmente a gente escolhe culturas que são produtivas e nesse projeto seria uma boa escolha, que a Marcela pode comentar mais tarde, que é o Solidariza. E a gente aprende, tem totalmente todo o manejo, desde preparo de solo até colheita, pós-colheita, destinação, e é um manejo modelo, tanto que antes do plantio a gente tem que estudar muito, a gente tem aulas, a gente tem que apresentar para todo o grupo, inclusive para o professor, especialista nessa área, e a gente faz muito debate, a gente estuda em cima, a gente vê os problemas que a gente vai encarar, para já estar preparado para tudo. Então, a gente sai, muitas vezes, de uma cultura que a gente conhece pouco, para virar tecnicamente especialista nisso, porque a gente, diariamente, esse semestre normal, a gente está quase todo dia no campo, e é uma experiência muito boa, porque agrega bastante coisa para a gente, que é estudante. Legal, se vocês quiserem comentar um pouco, então, sobre o projeto que vocês mencionaram, Solidariza, acho que seria bacana. Bom, eu gostaria também de acrescentar, assim, a gente falou de algumas das atividades da Casa do Produtor Rural, nós falamos do atendimento, nós falamos dos livros, nós falamos dos vídeos que estão disponibilizados, dos eventos que a Casa fazia e que hoje serão transformados em mini cursos online com a mesma competência que nós fazíamos presencialmente. E queria reforçar que todos esses serviços que nós oferecemos aos produtores rurais são gratuitos. Tudo que a casa faz em termos de orientação técnica é gratuito ao produtor rural. Então, ele tem na Casa do Produtor Rural um engenheiro agrônomo, tem essa equipe da casa que é muito competente para auxiliar, para prestar essa orientação para dúvidas pontuais. Então, eu acho que é legal as pessoas saberem desse canal, que a Casa do Produtor Rural, ela faz essa abertura, essa interface, ela atua nessa interface entre a universidade e o produtor rural. Então, as pessoas que têm interesse por essas informações que são geradas na universidade, podem procurar a Casa do Produtor Rural, que a gente tem todas essas opções de atendimento e todas gratuitas ao produtor rural. Além desses serviços que nós oferecemos, nós temos alguns projetos que são sociais. Nós temos, assim, hortas que nós implantamos em algumas escolas municipais. Algumas delas são escolas para crianças bem pequenas mesmo, para elas aprenderem desde criança a importância de se cultivar alimentos, de comer alimentos saudáveis, para elas entenderem que a alface não nasce no supermercado, né? Então, nós fizemos vários projetos com escolas municipais, com crianças de diversas idades, faixas etárias. Temos também hortas que nós fizemos no Centro de Reabilitação, aqui de Piracicaba, que trabalha com crianças com diferentes tipos de necessidades especiais. Então, a casa tem todo o cuidado na hora de selecionar as hortaliças que serão colocadas, porque essas crianças, elas têm uma realidade de tempo diferente da nossa. Então, se uma alface demora um mês para o seu desenvolvimento, então elas não conseguem entender esse espaço de tempo, né? Então, elas plantam hoje e acham que no dia seguinte a alface já vai estar pronta. Então, nós criamos toda uma atividade lúdica com essas crianças, de diariamente, de fazer a rega, de fazer a catação de pequenos insetos que possam surgir, para elas acompanharem dia a dia o desenvolvimento daquela plantinha. E depois, no final, na colheita,
essa hortaliça vai para o prato dessa criança, para o prato dessa família que participou do trabalho. Então, nós temos vários projetos, assim, menores, pequenos, que são distribuídos em algumas escolas aqui de Piracicaba. E aí nós temos um projeto maior, chamado Solidariza. Esse nome é a junção de duas palavras, as iniciais de solidariedade e o ESA são as iniciais da universidade, da Exalc. Então, nós juntamos e ficou Solidariza. Foi inspirado num projeto que veio de Portugal, da Universidade de Lisboa. Lá eles tinham o Solidariza, que é o Instituto Superior de Agricultura lá de Lisboa. O aluno veio para a Exalc fazer um intercâmbio e ele me procurou. Foi lá na casa do produtor rural e apresentou o Solidariza. Só que lá em Portugal, eles fazem o plantio e fazem a doação do alimento para as pessoas. E lá na Exalc, o que nós fizemos? Nós aumentamos a proposta desse projeto. Então, nós dividimos ele em 4 etapas. Então, tem a etapa do plantio, onde os alunos da Casa do Produtor Rural aplicam todo esse conhecimento que é adquirido em sala de aula no campo. Então, ele tem essa vivência, essa dificuldade que o produtor passa. Então, como a Marcela explicou, eles têm aulas exclusivas com os professores lá da universidade, especialistas naquela cultura escolhida. Depois, nós temos também a parte de campo, assim, muito reforçada, né, junto com os alunos. Tem a parte de colheita, que depois nós fazemos com os alunos e as entidades que são escolhidas, tem a parte de doação. Então, o projeto ele foi bem ampliado. E a escolha da cultura, ela sempre se baseia em termos de produtividade e em termos de valores nutricionais. Então, nesses 6 anos de projeto, nós já produzimos mais de 10 toneladas de alimentos e mais de 10 toneladas foram doadas. Então, nós doamos para diversas entidades assistenciais, que cuidam de crianças, de idosos, de adolescentes, de pessoas com deficiências especiais. Então, é um projeto que para a gente traz uma satisfação muito grande, porque a gente pode retribuir todos os recursos e investimentos que são feitos na universidade a essas pessoas, é uma retribuição, né, a tudo que é investido dentro da universidade para a sociedade. Então, é um momento que nós procuramos estimular nos alunos essa reflexão relacionada aos problemas sociais que acontecem dentro da nossa cidade, ao nosso redor. Então, nós estimulamos no aluno essa prática da cidadania. Então, é um momento que a gente procura promover o bem comum. E desde o início do projeto, nós já fizemos a doação de arroz, de feijão, de batata, de beterraba, cenoura, e acho que é isso, né, Matheus? E agora, esse ano aqui, nós estamos nos preparando para o cultivo da abobrinha, né, que será feito esse ano, e entregue também esse ano. O que é legal também é que nós fazemos um plantio teste antes, então, assim, é um projeto de 1 ano, então não é um projeto simples, é um projeto de 1 ano, ele é todo organizado, todo planejado. E esse ano nós fizemos um plantio teste com a batata doce, numa parceria que nós fizemos com a Embrapa Hortaliças, e eles desenvolveram um material, que é uma batata doce biofortificada, então ela tem 5 vezes mais beta-caroteno, o que ajuda muito nessa questão da alimentação, de valores nutricionais. E nós trouxemos lá de Brasília essa batata para ser instalada na Fazenda Areão, e essa batata deu muito certo. Então, assim, os alunos estudam o plantio teste e também tem que estudar o plantio oficial do ano. Então, é um momento que, para o aluno, ele tem
todo esse ciclo completo. Então, ele tem que acompanhar do início, aliás, de toda a tecnologia que é feita antes. Então, se é uma muda, se é semente, existe toda uma tecnologia que foi feita ali, tem todo um trabalho de pesquisa que foi feito ali, e que vai ser aplicado e acompanhado pelo Matheus e pelos alunos da Casa do Produtor Rural. Até a colheita, então é um processo longo, de 1 ano. E essa produção que nós fizemos esse ano, que foi de batata doce, foi um sucesso, graças a Deus. Tivemos uma excelente produtividade, o Matheus pode falar depois dessa produtividade da batata. E essa batata também foi doada, então, assim, ela não está dentro do projeto, mas ela foi também doada para um outro perfil de público, que também é um perfil mais carente, né, são pessoas que moram, que têm uma condição social menor, e essa batata também foi doada. Então, nós fizemos uma parceria com o pessoal da Unisocial, e eles fizeram toda a entrega e distribuição para essas pessoas. Então, é muito gratificante esse projeto, fico feliz de ter iniciado ele na universidade, e todos os anos, mesmo nas condições mais adversas que a gente já enfrentou, não deixamos de realizar nenhuma edição do Solidariza. Que legal, Marcela. Realmente, parabéns pelo projeto, é muito legal. Gera um valor para todo mundo aí envolvido nisso, né? Principalmente para quem recebe essas doações, mas também para os alunos envolvidos, bem legal mesmo, parabéns. Obrigada. Pessoal, então, todo mundo que acompanha o Bites à Mesa já sabe que aqui a gente gera muita informação, muito conteúdo, mas também a gente põe a mão na massa, e hoje o pessoal da Casa do Produtor Rural, então, vai ensinar a gente um pouquinho sobre uma coisa que tem sido, né, uma pauta aí presente na casa de muita gente durante a quarentena, tem muita gente cultivando horta, ou, né, diversas outras coisas aí em casa, então a gente vai colocar a mão na massa com eles hoje. De uma forma simples e direta, trazemos orientação de plantio e manejo para o cultivo de hortas em pequenos espaços voltados para o público urbano. A boa novidade é que o consumidor brasileiro vem, pouco a pouco, valorizando mais os produtos ligados à qualidade de vida, entre eles as hortaliças, livres de agrotóxicos. Estudos comprovam que a maioria das hortaliças é rica em substâncias que apresentam propriedades funcionais, ação benéfica para a saúde na prevenção de várias doenças, tais como obesidade, diabetes, úlceras, entre outros. Considerando-se o crescente interesse das pessoas em consumir alimentos frescos e saudáveis, o cultivo de hortas no ambiente doméstico torna-se uma boa opção para quem possui locais ociosos e está interessado em produzir hortaliças para consumo próprio. Com isso, é possível aproveitar espaços vazios de corredores, varandas, sacadas e quintais para produzir alimentos saudáveis para o consumo familiar. Um importante passo é a escolha das hortaliças que serão plantadas, tendo sempre a atenção de adquirir sementes de boa qualidade, plantá-las de maneira mais apropriada, seja em canteiros ou por mudas, respeitando sempre os espaçamentos recomendados, além de ter cuidados com a irrigação, controle de pragas e doenças e ainda colher na época correta. As hortaliças são plantas que apresentam ciclo curto, folhas de consistência tenra, exigem tratos culturais intensivos e podem ser classificadas em tuberosas, herbáceas e fruto. As hortaliças mais recomendadas para esses ambientes são as hortaliças que possuem parte aérea comestível e de ciclo curto, tais como cebolinha, coentro, salsa, alface, rúcula, entre outros condimentos, tais como alecrim, hortelã e manjericão. Em relação ao espaçamento,
é muito importante colocar o número correto de plantas que é indicado para a cultura escolhida, pois as plantas necessitam desse espaço para desenvolver e completar o seu ciclo. Além disso, o plantio deve ser realizado em épocas favoráveis para cada espécie. A alface, por exemplo, pode ser plantada durante o ano todo e necessita de aproximadamente 70 dias para a colheita. Os diversos recipientes e a possibilidade de aproveitar locais que antes estavam inutilizados fazem com que as hortas também sirvam como objeto de decoração, tanto em grandes quintais como em pequenos espaços. Neste vídeo, são mostradas algumas das possibilidades de recipientes para a confecção das hortas. Uma dica indispensável para se obter sucesso é sempre que for escolher um recipiente para o plantio da hortaliça, certificar-se que no fundo existam furos para que o excesso de água possa escoar e não ocorra danos ao sistema radicular. Como a maioria das pessoas já sabe, assim como qualquer outra planta, as hortaliças necessitam de alguns fatores básicos para o seu desenvolvimento, como a luminosidade, nutrientes, solo e o tipo de substrato. Desses fatores, a luminosidade é necessária por pelo menos 5 horas diárias no caso das hortaliças, e o tipo de solo ou de substrato adequado é essencial, sendo que os mais comuns são a casca de pinos, areia, fibra de coco, palha de arroz e vermiculita. Outra dica importante para o plantio é o preparo do solo. E aqui temos uma receita básica e que ajuda muito no desenvolvimento das plantas. Os ingredientes podem ser adquiridos em casas agropecuárias da sua região. Nela vão 5 litros de terra, adubo orgânico, 1 litro de esterco de galinha ou 3 litros de esterco de gado e adubo químico, 20 gramas de NPK 414-8 ou 10 gramas de NPK 430-16, compostos de 3 partes, 1/3 de terra preta, 1/3 de vermiculita e 1/3 de esterco, que pode ser humus de minhoca ou outros compostos. Nesse vídeo, mostra-se o preparo e o plantio de uma hortaliça em um recipiente relativamente pequeno. No futuro, ela poderá ser transplantada para um recipiente maior. A escolha do substrato deve ser apropriado para cada tipo de hortaliça, sendo fundamental para uma boa fixação de raízes, além de disponibilizar nutrientes às plantas. Um substrato, para ser considerado ideal, deve apresentar elevada capacidade de retenção de água, ter uma decomposição lenta, possuir um material livre de patógenos e plantas daninhas, além de ter baixo custo. Existem vários tipos de compostos que podem ser utilizados para o cultivo, tais como casca de arroz, casca de pinos, misturas de casca de arroz e vermiculita, além de outros compostos orgânicos. As hortaliças são muito exigentes em relação à nutrição. Por isso, é indispensável a cada novo plantio a adubação do solo. A quantidade de água que deve ser disponibilizada à planta também depende da espécie e do tipo da horta construída. As hortas em pequenos espaços também estão suscetíveis aos ataques de pragas e doenças. As que mais atacam as hortaliças são mosca branca, insetos sugadores que atacam praticamente todas as plantas cultivadas. Cochonilhas, insetos sugadores de pouca mobilidade que vivem em caules e brotações novas, além de pulgões, que sugam a seiva e podem transmitir viroses para as plantas, deixando-as doentes. Em relação às doenças das hortaliças, as de maior ocorrência são provocadas principalmente por fungos, bactérias e vírus. A prevenção dessas doenças pode ser realizada por meio de um manejo adequado, como adubações equilibradas, eliminação de plantas doentes e uso de cultivares resistentes. O controle pode ser realizado através de defensivos naturais, tais como a cauda bordaleza e a cauda sufocáustica. Aqui traremos algumas receitas caseiras de defensivos naturais de ações inseticida e fungicida. Entre eles, destacamos a utilização de cauda de fumo para o controle de pulgões, o uso de dentes de alho e detergente para repelir moscas brancas, além da utilização do óleo de semente da árvore de nim, um inseticida natural amplamente utilizado em hortaliças.
Outra receita é a calda de fumo com pimenta. Ela tem ação repelente e controla as principais pragas das hortaliças. Para isso, é só colocar 25 gramas de fumo e 25 gramas de pimenta em 500 ml de álcool 70. Depois disso, é necessário coar esses ingredientes e realizar uma mistura de 300 ml da solução de fumo mais 300 ml da solução de pimenta e acrescentar 500 ml de água potável. Por último, deve-se adicionar uma colher de detergente para melhor fixar o produto. Depois disso, é só borrifar nas plantas. O inseticida de alho também é um repelente. Nele, usa-se uma cabeça de alho, cravo da Índia e 2 copos de água. Para isso, é necessário bater todos os ingredientes no liquidificador até formar uma mistura homogênea e deixar descansar por 1 dia. Depois, é necessário adicionar à mistura 3 litros de água e mexer bem. Assim, ele poderá ser borrifado na folha das plantas. Outro repelente é o óleo vegetal. Nele, são usados 5 ml de óleo de algodão ou soja, 0,5 ml de detergente neutro e água. Para isso, em um recipiente com capacidade de 1 litro, deve-se misturar o óleo, o detergente e completar com água. Depois disso, é só borrifar nas folhas, brotos e frutos no fim da tarde, horário com temperatura mais amena. E claro, é de extrema importância o controle de plantas daninhas para que não haja competição por água e nutrientes e o desenvolvimento das hortaliças não seja prejudicado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós trouxemos essa temática de horta domiciliar, porque ela é sempre muito recorrente. Na Exalc, nós tínhamos uma feira chamada Exalc Show, e nós trouxemos vários módulos técnicos e práticos dentro dessa feira. E um dos módulos foi exatamente sobre a forma de você fazer pequenos cultivos em sua casa, do tipo, faça você mesmo, como nós apresentamos nesse vídeo. E realmente foi um sucesso, as pessoas se interessam muito por produzir pequenas hortaliças, uma quantidade pequena dentro da sua casa, livre de agrotóxicos e de forma saudável, né, sustentável. Então, para a gente foi realmente uma demanda que sempre está presente na casa do produtor rural, e foi por isso que a gente selecionou esse tema para trazer para vocês. E eu acho que o Matheus pode falar agora um pouquinho mais sobre esses cuidados que as pessoas podem ter na hora de cultivar a sua própria hortaliça, né, Matheus? Isso mesmo, Marcela, muito bem. Então, espero que todos tenham gostado, né, do vídeo elaborado pela equipe da Casa do Produtor Rural, e nosso objetivo foi justamente incentivar a todos que tenham espaço no fundo de quintal, mesmo em varandas de apartamentos, a produzir o seu próprio alimento, né, mas acima de tudo, lembrar que existem uns cuidados, né, mesmo mínimos, mas, entretanto, necessários. Então, a irrigação é muito importante para um bom desenvolvimento das hortaliças, a escolha do substrato, como foi muito bem falado no vídeo, é crucial para um bom desenvolvimento também, além de o controle de pragas e doenças, né, que elas não estão isentas, né, dessa incidência de pragas. Porém, o controle é muito mais fácil, né, então ali nós demos algumas dicas também de como fazer o manejo e eliminar esses insetos de sua horta, tá, e por fim, cuidar também das plantas daninhas, que é o famoso matinho, né. Então, mas esse vídeo foi muito bem elaborado e bem autoexplicativo para você, dona de casa, iniciar a sua própria produção, tá? Olha, eu também, como dona de casa, eu vou deixar aqui o meu depoimento. Eu também fiz o plantio de um pezinho de couve,
E não é que apareceu a mosca branca no pezinho. Eu falei, gente, mas eu achava que mosca branca só dava, né, no campo, em produções de alta escala. Não, ela apareceu lá, e aí eu vou usar das receitinhas da Casa do Produtor Rural que estão no vídeo para também combater a minha produção de um pé de couve. Isso aí, gente. Eu estou aqui ensaiando para fazer a minha horta também. Vou aproveitar agora esses ensinamentos e colocar em prática. Quero agradecer muito vocês pela disponibilidade, por terem topado esse bate-papo. Vocês fazem um trabalho assim muito importante, muito relevante, e estão aqui pertinho da gente. E a gente gosta muito de destacar esses trabalhos que contribuem tanto, né, para a formação aí das pessoas, para a sociedade. É muito importante. Deixar aí a palavra final aí para vocês darem um tchau para o pessoal, fazerem seus comentários finais. Eu queria agradecer imensamente a vocês, Malu, equipe, Mariana, nossa querida ex-estagiária, por essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho, de poder apresentar esse vídeo também, que eu espero que seja muito útil para diversas pessoas. E quero deixar um recado para você, produtor rural, que está nos assistindo nesse momento. Entre em contato com a gente, fale com a nossa equipe. Estamos, assim, de portas abertas para vocês, temos vários canais de interação. Então, entre em contato pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, nossas mídias sociais. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe. Então, espero o contato de vocês e, mais uma vez, muito obrigada, meninas. Muito obrigado, mais uma vez, a toda a equipe organizadora desse evento, dessa live, né? E nós estamos à disposição, né? Então, nossa missão é justamente ajudar o pequeno produtor, a dona de casa, e tudo que a sociedade necessita, né? E o que a universidade nos forneceu, a gente quer retribuir executando essa extensão rural. Então, pode contar conosco, com a nossa equipe, que vocês serão bem atendidos. Muito obrigado. Oi, Malu. Então, também, em nome do Tots for Food, também agradeço. Obrigada pela parceria. Até o próximo Bites à Mesa, tá? A gente está disponível sempre.